Olá, amados, a paz Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Débora Rodrigues. Este é o canal Juntos Somos Mais, aonde nós buscamos restauração de vidas, restauração de casamento, de família, restauração de intimidade com o Senhor. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Saiba que você é muito bem acolhido aqui na nossa família Juntos Somos Mais, tá bom? E se você já faz parte dessa família, como sempre nós temos falado, é nós que voa para o céu todos juntos, sem deixar ninguém para trás. Fica aqui comigo, continue crescendo aí nos aprendizados e tenha certeza que hoje você vai receber o direcionamento da parte do Senhor. Amados, é isso mesmo, né? Se você veio através do título, né? Se isso chamou a sua atenção, eu quero que você fique até o final, que você vai entender muita coisa, né? Se o cônjuge não ama, não tem jeito, não tem jeito mais. O seu marido, a sua esposa disse para você, olha, eu não te amo mais, eu não tenho amor, eu não quero mais estar casado, né? Então, por isso não tem jeito mais, não adianta lutar, não adianta orar. Quantas vezes a gente ouve até mesmo das pessoas da igreja, né? Líderes religiosos, né? Diretores de células, pastores, padres, missionários que dizem, olha, se o outro não quer, não tem jeito, desista. Deus não invade um coração, Deus ele não vai arrombar a porta do coração do seu cônjuge para obrigar ele a estar em casa, né? E essas palavras tantas vezes dói tanto no nosso coração, porque, amados, eu não sei vocês, mas quando eu entrei no meu deserto, eu fiquei desesperada, né? Fiquei ali precisando, querendo, às vezes alguém que só me dissesse assim, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Alguém que pudesse me dar um abraço e dissesse, olha, confia, Deus ele é poderoso para fazer. Não queria alguém que passasse a mão na minha cabeça, mas eu queria realmente alguém que pudesse acreditar, né, que Deus poderia mudar a minha história, porque humanamente nós já temos a consciência de que é impossível. Aos nossos olhos humanos, devido aos erros que vivemos, né, ou até mesmo porque o marido já foi embora e voltou várias vezes de casa, ou até mesmo porque ele sempre foi adúltero, eu não sei, qualquer coisa desse tipo, aos nossos olhos nós já temos essa consciência de que é impossível, de que é difícil demais e que nós não podemos fazer nada para que o nosso casamento seja restaurado. Então, naquele momento que a gente vai até alguém, principalmente quando a gente vai até algum líder, né? É uma pessoa que a nossos olhos é uma pessoa de fé, que vive ali o evangelho, que já fez experiências sobrenaturais com Deus, nós vamos esperando no sentido, apenas um incentivo, que nós possamos acreditar não em nós, mas que Deus é capaz de fazer alguma coisa. E quando a gente chega ali e aquela pessoa simplesmente olha para nós e diz desista, né? Mostra que não crê, que não acredita, gente, é um balde de água fria. Eu não sei se vocês passaram por isso. Se vocês passaram, deixe para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Mas você vê uma pessoa de fé, pessoas que experimentam milagres, pessoas que às vezes foram curadas de doenças gravíssimas, né? Pessoas que foram livradas da morte, às vezes através de um acidente, sobreviveram. E aí quando você chega pensando que você vai ter uma palavra que seja de incentivo, de ânimo, ela simplesmente fala para você, olha, se o outro não quer, não tem jeito. Olha, se o outro não quer, não tem o que Deus possa fazer. Gente, é muito desanimador ver como pessoas que experimentaram milagres e prodígios limitam o poder de Deus. Gente, como é frustrante ver pessoas que experimentaram o sobrenatural, aí querem colocar uma limitação no poder de Deus, aí querem colocar uma determinada barreira. Não, Deus faz aqui, Deus faz ali, Deus vai até aqui, mas aqui ele não pode mais, né? E é muito, muito triste. Então, quando isso acontece, a nossa vontade realmente é de desistir, de começar a acreditar que não tem como, que Deus não pode fazer. Mas Deus tem levantado, desculpa, Deus tem levantado pessoas, né, irmãos que oram, que acreditam, e nós temos visto quantos testemunhos, né, na internet, quantos testemunhos de casamentos restaurados que era humanamente impossível. Então, se o cônjuge não quer, se o cônjuge não ama mais, não tem jeito para quem não tem fé, não tem jeito para quem não crê e conhece o Deus que nós cremos, que nós conhecemos, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é toda a Bíblia, do começo ao fim, você vai ver histórias de pessoas que foram alcançadas por Deus, que tiveram as suas histórias transformadas, modificadas de forma sobrenatural, de forma milagrosa. Eu tô falando aqui sobre isso porque ontem um irmão numa live que eu fiz, ele dizia para mim assim, Débora, eu acredito que quando um não quer, dois não brigam, né? Ou seja, que quando um não quer, não tem como, a restauração é impossível. Ou seja, essa pessoa ela está limitando o poder de Deus. Essa pessoa ela acredita que é necessário, que Deus é um Deus tão
tão pequeno que ele precise de ajuda de uma pessoa humana como nós. Essas pessoas, elas acreditam que elas ainda têm o poder de fazer alguma coisa. Quando elas dizem assim, se um não quer ou não tem jeito, é como se elas dissessem assim, não, Deus precisa de ajuda porque Ele não é capaz de fazer, porque Deus não é capaz de transformar uma história. Na verdade, muitas vezes eu me pergunto, eu fico me questionando, eu acredito às vezes que é até uma desculpa que a pessoa procura para tentar aliviar a sua consciência. Se o outro não quer e Deus não pode fazer, então beleza, Deus não vai me cobrar, Deus não vai me responsabilizar por algo que eu não tenho culpa, porque eu até quero, Débora, eu até quero, mas já que o outro não quer e Deus não pode fazer, então Deus vai ter misericórdia e eu posso inclusive ser feliz com uma outra pessoa, porque eu não tenho responsabilidade nisso. É uma forma de você abrir mão, lavar as mãos, né? Como Pilatos, né? Olha, eu não estou matando e nem vejo crime nenhum nele, mas já que vocês querem, então eu assino e mando matar. Ou seja, igualmente culpado, porém lavando as suas mãos. Igualmente responsável pela morte de Jesus, mas lavando as suas mãos. Então as pessoas que usam dessa desculpa de que, se o outro não quer, Deus não pode fazer, igualmente lava as suas mãos para condenar o outro à morte, só que a morte é eterna, porque você não ora pela conversão do outro, você não ora pela libertação, você entra num novo relacionamento, ou você endurece o seu coração, né? Tantas coisas que acontecem para tentar justificar a sua falta de fé, para tentar justificar a sua falta de vontade de lutar, porque às vezes vai demorar, porque às vezes nós somos carentes demais, humanos demais e queremos ser felizes a todo custo nesse mundo. Então, não seja você responsável por limitar o poder de Deus. Olha, a Bíblia do início ao fim, conforme eu estava falando, existem histórias e relatos de vidas que foram transformadas. Eu fico imaginando Jonas, ele foi chamado para pregar lá em Nínive. Deus chamou Jonas, Deus queria que Jonas fizesse, Deus desejou que Jonas fizesse, deu uma missão para Jonas. E a Bíblia nos relata que Jonas não queria, por medo, por covardia, por comodismo, será tantas coisas que poderia ter acontecido na cabeça de Jonas, ao qual ele fez com que ele não quisesse ir fazer a vontade de Deus. E assim também é conosco. Quantas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus porque dá muito trabalho, porque é cansativo, porque nos expõe a um perigo, conforme Jonas, né, naquela cidade, nos expõe às vezes à vergonha, ao ridículo, aos olhos das outras pessoas. Porque meu cônjuge me traiu, minha esposa me traiu, e eu sou orgulhosa, eu tenho o meu orgulho próprio, todo mundo ficou sabendo e agora eu vou aceitar de volta, né? Então, por várias circunstâncias, muitas vezes, nós também não queremos obedecer à voz de Deus. E aí a gente faz como Jonas. A gente tenta se esconder do chamado, a gente tenta ignorar a voz de Deus, né? Mas aí a palavra nos relata que Deus não ficou ali esperando a boa vontade de Jonas quando Jonas quisesse ouvir a voz de Deus, quando Jonas quisesse obedecer. Não, a palavra nos relata que Deus criou uma circunstância e Jonas foi parar ali dentro da barriga daquele grande peixe, e ali ele não teve como mais, ficou muito claro que ele precisava obedecer, e assim Jonas fez. Então por que você pensa que se seu cônjuge não quer voltar para casa, por que você pensa que se seu cônjuge não quer restaurar o casamento, não vai ter jeito? Se é a vontade de Deus, como era a vontade de Deus que Jonas fosse anunciar a palavra, Deus vai criar uma circunstância para isso. Deus poderia ter escolhido, Jonas não quer, então beleza, eu vou chamar outro, e outro vai? Sim, poderia, porque a vontade de Deus ela é soberana e ela vai se cumprir de qualquer forma. Porém, a missão era para Jonas. Deus havia separado, escolhido Jonas para aquilo ali, né? E da mesma forma o seu casamento, né? Então, se o seu cônjuge não quer voltar para casa, se o seu cônjuge está muito ali por meio das circunstâncias, preso àquela situação e não quer fazer a vontade de Deus, Deus vai criar uma circunstância. Por quê? Porque é vontade de Deus que o seu cônjuge esteja em casa, que o seu cônjuge seja fiel a você, porque a palavra de Deus diz que ele quer o leito conjugal sem mácula, sem mancha, sem pecado. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem viva sozinho. Então, Deus seria muito perverso se ele deixasse, né, permitisse na nossa liberdade, no nosso casamento, para que fosse vontade de Deus que ele simplesmente fosse embora e não voltasse, que Deus não quisesse que ele estivesse em casa. Então, é vontade de Deus sim que o seu cônjuge esteja em casa. Então, por mais que muitas vezes ele possa fazer uma birrinha assim como Jonas fez e demorar um pouquinho para obedecer,
obedecer, mas ele vai obedecer, porque Deus trabalha nas circunstâncias. Deus dá ordem aos ventos, Deus dá ordem ao mar, Deus dá ordem para pessoas, Deus manda em tudo, porque Ele é soberano. Ele criou o céu, a terra, Ele criou a água, o mar e tudo que existe. E aí a gente vê outro caso também, onde a gente vê que a vontade humana da pessoa, ela não prevalece. Quando você casa, você se torna uma só carne, tem alguém orando, tem alguém que se coloca na brecha, como Neemias. Neemias se colocou na brecha para reconstruir aquela cidade que havia sido destruída, né? A cidade dos seus pais. Porque Deus, Ele quer que pelo menos um se coloque na brecha. Deus quer que pelo menos uma pessoa creia e busque. Deus já sabe do seu coração. Mas Deus, nesse ponto, Ele quis contar conosco, né? Que nós oramos, que nós intercedemos. Débora, mas então se ninguém orar, este casamento um dia poderá ser restaurado? Sim, claro que pode. A gente já viu casos, testemunhos de 15, 20 anos de separação, onde nenhum dos dois orava. E aí Deus coloca de repente no coração de um ou de outro, né, um desejo, uma lembrança, né, e faz com que este casamento seja restaurado. Mas não é que do nada, não. A todo tempo Deus estava chamando, Deus da época da separação, até antes da separação, quando já tinha problemas, Deus estava falando. Só que muitas vezes nós endurecemos e tapamos os nossos ouvidos e não ouvimos. Então passa 10, 15, 20 anos até que alguém tenha uma sensibilidade para poder ouvir a voz do Senhor e obedecer. Simples assim. Deus não tem interesse em destruir as famílias. O plano mais perfeito, mais maravilhoso que Deus fez foi a família. Mas a gente vê quantos ataques, Satanás tentando destruir a família, a perversão sexual, né, a imoralidade. Hoje nós temos tantos conceitos de família, né? Família de tantas formas que eles querem implantar na nossa cabeça dessas ideologias, que aquela família tradicional, patriarcal, a família cristã está fora de moda. E quando você fala que você crê nessa família, você é julgado, você é criticado. Mas por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa se cumprir. Mas este é o molde de família, um só casamento. É um casamento entre um homem e uma mulher, monogâmico, né? Portanto, deixará o homem pai e mãe, unirá a sua esposa a uma mulher apenas. Não é um casamento entre um homem e várias mulheres, ou entre várias mulheres e um homem. Não, o casamento, ele não muda a base. O padrão que Deus criou para nós é aquele padrão, homem e mulher, né, que casa, que se junta para um ajudar o outro na missão de entrar no céu, constituir família, de gerar filhos para Deus. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu criei filho para o mundo. Não, criemos filhos para Deus, geremos filhos para o céu, para um dia estar na glória de Deus. Que mentalidade é essa de criar filho para o mundo? Não, eu crio minhas filhas para o céu, eu crio minhas filhas para o Senhor, para servir ao Senhor, para ter famílias santas, famílias que perseveram na oração. Então, um outro caso, conforme eu falei para vocês, que a gente vê na Bíblia, é aquela parábola do filho pródigo. O filho pródigo pede tudo. É a mesma coisa que ele fala assim, olha pai, eu quero que você morra, porque a herança só é dada quando o outro morre, e ele pede ainda em vida. É como se ele estivesse falando, pai, eu quero que você morra. Então, quando o seu cônjuge também te pede o divórcio, quando o cônjuge te fala para você, olha, eu não quero mais estar com você, eu vou viver com outra mulher, é a mesma, ou com outro homem, é a mesma coisa daquele filho dizendo, eu quero que você morra, eu estou matando você da minha vida, porque a palavra de Deus diz que só a morte pode separar aquele casamento. Ela é vitalício, somente a morte pode trazer um fim. Então, quando você chega até o seu cônjuge e diz, né, eu não quero mais estar com você porque eu quero estar com outra pessoa, eu estou matando você da minha vida, eu estou interrompendo, estou colocando um fim naquele ciclo para que eu possa ter a liberdade de me casar com outro. Assim também foi com o filho pródigo, mesma coisa, ele dizer, pai, eu quero que você morra porque eu quero a minha herança. E aí o pai entrega essa herança, o pai dá tudo para o filho e ele vai embora, ele acaba com tudo. Ele vive dissolutamente, ele vive em festas. Lembre-se que ele não sente falta do pai, não sente falta do lar, enquanto ele está ali vivendo tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que aparentemente é o que ele sempre sonhou. Muitas vezes seu cônjuge também não vai sentir a sua falta, não vai ter consciência da importância que tinha o lar, da importância que tinha a esposa, os filhos, até sobre a vida dele, uma necessidade, uma circunstância. Enquanto ele está ali gastando dissolutamente, desfrutando daquilo que ele acha que é o que ele queria, ele não vai ter essa consciência. E repara que
Em um determinado momento, Deus faz sobreviver, né? A palavra diz que veio sobre aquela região uma fome muito grande. Ou seja, Deus interfere no tempo, Deus interfere realmente ali nas circunstâncias climáticas para que venha uma fome naquela região. E aquele jovem começa a passar fome, passar necessidade, para que ele possa cair em si, quebrar o orgulho, tirar as escamas dos olhos dele, ele começar a dar valor e reconhecer aquilo que ele tinha em casa, o amor do pai. E veja que ele não lembra assim, o meu pai me tratava assim, não. Ele lembra que ele observou como o pai dele tratava os empregados, como o pai dele tratava os criados, porque mostra que o pai era uma pessoa de caráter, de amor para com todas as pessoas. Então, às vezes, é isso que vai acontecer. O seu cônjuge, Deus vai fazer uma circunstância para que o seu cônjuge comece a trazer à sua mente, a lembrar de como era quando estava na sua casa, de como às vezes você tratava os filhos, de como às vezes você tratou o pai e a mãe dele, como você era uma pessoa às vezes com os de fora, muitas vezes não é nem com ele, mas os de fora, né? Como a minha esposa era caridosa para com os outros, como a minha esposa cuidava das coisas do Senhor, e vai trazer a mente daquele marido. Às vezes você pensa, Débora, mas eu fui muito rixosa, muito briguenta, eu não gostava do meu sogro, eu não gostava da minha sogra. Não importa, Deus vai trazer à mente daquele homem ou daquela mulher situações agradáveis, coisas que você fez que era agradável ao coração dele, né? Para que ele queira retornar, para que ele deseje retornar. Então Deus vai criar uma circunstância. E aí, com relação aos erros que você teve, o período do deserto, Deus, né? A palavra diz assim que Deus conduziu aquele povo pelo deserto para atraí-los ao deserto, né? Para provar, para ver o que tinha no coração deles. Então esse período de deserto que Deus está te conduzindo pelo deserto é para poder também te provar, para ver o que tem no seu coração, para trabalhar a sua humildade, para trabalhar o perdão. Então, às vezes você não gostava tanto da sua sogra, não se dava bem com ela. Deus está moldando, Deus está transformando. Abre o coração para amar. Débora, mas minha sogra é uma cobra, é uma jararaca, você não conhece. Ok, mas você conhece a Deus. Não importa o que ela seja, importa quem você é, qual é a sua natureza. A sua natureza é de um homem, de uma mulher que conhece a Deus. Então não importa o outro, importa você. Como você vai conviver, como você vai receber essa pessoa. Mas ela fala mal de mim. O problema dela, você não vai falar mal dela. Você vai continuar amando, porque você vai ter olhos de amor e de misericórdia. Mas ela inferniza a minha vida, atrapalha o meu casamento. Sim, então coloca um certo limite, uma certa distância, mas não seja orgulhosa, chata, rixosa, né? Fim de semana, vá ver a sua sogra quando o casamento é restaurado, gente, é claro. Então eu falo assim, Deus está trabalhando para que isso aconteça, que aí fim de semana você vai, não precisa ir muito, mas seja gentil, seja agradável. Às vezes é a mãe do seu esposo, é a mãe, é o pai da sua esposa. Então no deserto, Deus vai nos tratando, Deus vai nos curando, vai nos libertando, vai nos ensinando até a olhar de amor, de misericórdia. Às vezes os outros, as pessoas lá fora não vão mudar, o seu cônjuge, o seu casamento vai ser restaurado, eles vão continuar da mesma forma, mas você mudou, você deixou Deus te transformar, você deixou Deus conduzir os teus olhos, o teu coração, tirando o orgulho, conduzindo realmente por esse deserto para que você seja uma nova criatura, para que você veja as coisas de uma situação diferente. Então creia, Deus pode fazer qualquer coisa. Não existe essa conversa, se o meu cônjuge não quer, não tem jeito, se fulano não quer, não tem como, se não me ama mais. Gente, Deus é amor. Às vezes este amor mundano, este amor... Essa semana, antes de ontem mesmo, eu conversava com meu esposo, né? E eu falava pra ele, né? Olha, saímos, né, de uma paixão, de uma loucura de quando nós nos conhecemos, porque foi algo muito... uma paixão mesmo, né? Algo muito, muito louco, vamos dizer assim. Questão mesmo hormonal, de pele, né? E a gente era bem jovem, era algo assim muito, muito, muito mundano, vamos dizer assim, né? Comparado com essas paixões do mundo, que você quer estar junto o tempo todo, quer beijo o tempo todo e não consegue ficar longe, né? E aquela coisa mesmo assim, mundana mesmo, né? Mas eu falava pra ele, nós saímos dessa paixão louca, avassaladora, que é um fogo, né? Como diz assim, aquele fogo de palha, que é um fogo grande, mas logo se acaba, para construirmos realmente um amor. E ao longo desses quase 19 anos, né, mais de 18 anos, nós fomos construindo um amor. A gente foi se conhecendo, se respeitando, saímos dessa paixão louca, né, e passamos a construir este amor de respeito, de companheirismo, de entender que a gente já não tem mais aquele fogo daquela paixão, mas nós temos aquele fogo, aquele amor do Espírito Santo que nos une,
une, que vai nos mantendo juntos, que vamos entendendo que é decisão. Todos os dias a gente decide estar junto, todos os dias a gente decide se perdoar, todos os dias a gente decide um cuidar do outro, né? E a gente foi construindo isso, estamos construindo isso. Por quê? Na medida que a gente vai crescendo na fé e na intimidade, porque eu mudei, ele mudou, né? Às vezes as outras pessoas no mundo que a gente tinha dificuldade, às vezes sogro, sogra, cunhado, não mudaram, mas nós mudamos. A forma que nós estamos vendo a família, o casamento, a forma que Deus trabalhou em mim, de me fazer uma pessoa diferente, que veja as coisas a partir da visão de Jesus, faz com que as outras coisas mudem também. Então às vezes o outro não mudou, mas você mudou, você conhece o Senhor, então você que tem que fazer essa diferença, tá bom? Então tenha certeza, não importa se o outro não quer, não importa o que aconteça, Deus, ele é poderoso para fazer, ele só precisa que você se mantenha na posição, que você deixe ele transformar o seu coração. Fala, eis-me aqui, Senhor, trabalha em mim, não importa o meu cônjuge, tira os seus olhos por um momento do seu marido, da sua esposa, olhe para você e fala, Senhor, pode trabalhar em mim, não importa o outro. E a partir do momento que você se abre para Deus trabalhar em você, para Deus mudar você, consequentemente você vai ver as coisas acontecendo, porque você vai ver com os olhos do Senhor. Tá bom? Então tenha certeza, não escute as vozes de Satanás que diz isso para você, que se o outro não quer, não tem como. Creia apenas na palavra de Deus, escute, alimente, enche-se da palavra de Deus, que diz que para Deus nada é impossível, que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Então Deus pode e vai restaurar a sua família, o seu casamento, a sua finança, tudo se faz novo, amém? Então eu quero que você se encha de fé, que você se encha de esperança. Deixe para mim aqui nos comentários, né, se você está cansado ou se você sente essa esperança, deixa Deus fazer em você. Compartilha esse vídeo, gente, se inscreva no nosso canal, convide outras pessoas para se inscrever, tá bom? Para conhecer os nossos vídeos, curta, deixa o seu like, é muito importante para que a gente possa crescer e alcançar outras vidas. Conforme eu falei para vocês, o plano do demônio é destruir as famílias e quem você menos espera. Tá passando por dificuldade, tá passando uma tribulação, está pensando em desistir, então manda esse vídeo para todo mundo e deixa o Espírito Santo convencer o coração de que eles precisam ouvir, de que eles precisam conhecer e entender o que é uma família, tá bom? Deus abençoa a sua vida, deixa o Espírito Santo te conduzir, não se esqueça, tá bom? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É nós que voamos para o céu, juntos somos mais e não vamos deixar ninguém para trás. Tá bom? Se você já faz parte da nossa família, juntos somos mais. Se você já está voando para o céu conosco aí, deixa aqui para mim nos comentários. É nós que voa para o céu, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.